Nos jornais só se falam de duas coisas. A manchete de todas é que o mercado realmente acredita que a guerra vai acabar até sexta-feira entre os Estados Unidos e o Irã. E a outra notícia é o SpaceX que não para de renovar seus topos históricos. Um ponto importante que eu gostaria de me concentrar na parte do SpaceX é a quantidade do seu market cap. Na abertura do IPO, tinha ali 1,7 trilhões de dólares na sua abertura. Atualmente já está em 2,7 trilhões, ou seja, aumentou 1 trilhão em pouquíssimo tempo. Inclusive, para você que quer acompanhar todos esses sites, o nome do site que eu estou utilizando é companiesmarketcap.com, você tem acesso a todas as informações. E para você que quer acompanhar em tempo real a movimentação do SpaceX, já saiu também no TradingView para você poder acompanhar essa movimentação para você que comprou. Porém, o que vem me chamando mais atenção no SpaceX, que eu tô vendo muitas pessoas querendo comprar e entrar de última hora, e isso é uma manobra arriscada no meu ponto de vista e eu vou te explicar do porquê. Quando a gente fala do IPO do SpaceX, a gente estava com uma oferta muito limitada para uma demanda imensa. Todo mundo queria comprar, era uma aposta certeira. Porém, quando a gente quer investir em alguma coisa, a gente sempre precisa fazer uma pesquisa, fazer um estudo de valuation da empresa. Será que esse hype todo que o mercado está tendo é justificado ou não? Porque a SpaceX, eles têm bons projetos, eles têm uma ótima perspectiva, Elon Musk também virou trilionário, todo mundo só está falando sobre isso. Porém, eu parei para fazer umas pesquisas e tem três pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro ponto é a quantidade de revenue que eles tiveram. A quantidade de revenue veio totalizar um pouco mais de 18 bilhões de dólares. Isso daqui foi o dinheiro que eles receberam no ano de 2025, 18 bilhões de dólares. Porém, quanto desse dinheiro eles acabaram botando no bolso? E o segundo ponto que eu gostaria de abordar seria a quantidade de profit. Eu quero saber de lucro quanto que eles botaram no bolso. E vocês querem saber quanto que foi? Zero. Inclusive, o número foi negativo. Então, quando a gente fala de investidor receber dinheiro, a gente tem que pegar os profits da empresa e parte desses profits vão acabar indo para o que nós chamamos de investidores. Só que no caso, eles têm um revenue de 18 bilhões e quando você para ver, o market cap deles está avaliado em 2,78 trilhões. Então, quando a gente para ver, a conta não fecha. E o terceiro ponto que é muito importante também é quando teremos uma correção. Eu acredito que nós teremos uma correção até o mês de agosto. Ah, Rick, e por que você acha que a gente vai ter uma correção em agosto? Vamos lá. Para todo mundo que já tinha uma parte da empresa ou que iria virar milionário de um dia para o outro, quando é que eles podem realizar o seu lucro? Porque a gente tem algo chamado de vesting, que é a quantidade de tempo que Elon Musk e outros grandes jogadores vão conseguir começar a realizar o seu lucro que eles tiveram na empresa, só que eles têm um tempo que eles têm que respeitar. E no final de julho para agosto vai ser no momento onde eles poderão sacar 20% desse dinheiro. Ou seja, os maiores jogadores vão ter a oportunidade de poder começar a realizar lucro. Só que isso não é nem hoje nem amanhã, vai ser no final de julho para o mês de agosto. Isso basicamente quer dizer que quem tem um pedaço do SpaceX vai poder começar a despejar no mercado a partir dessa data. E é por isso que, na minha opinião, para quem entrou, parabéns, você deve estar muito feliz porque os preços estão subindo bastante e já ultrapassou a zona de 200 dólares, atualmente está em 212, mas para quem está pensando em entrar, pode ser um pouco complicado. Além disso, a bolsa americana Nasdaq está interpretando muito bem os dados que nós tivemos nos jornais em que a guerra poderia acabar até sexta-feira. Não é à toa que já ultrapassamos a zona de 30k novamente, que é um número redondo muito grande e muito forte. Estamos em uma movimentação forte de alta também. Não somente o volume me confirma que eu vejo um volume comprador muito forte, mas o hype do mercado também está muito forte. Porque aqui eu tenho um gap, mas depois desse tipo de movimentação, eu ficaria muito surpreso se a gente não fosse renovar mais uma vez o topo histórico. Ou seja, a maior perspectiva permanece sendo de alta. E além disso, quando eu paro para ver a movimentação do institucional com algo feito por mim mesmo, eu vejo que mais uma vez no DEX e no GEX, principalmente no SP500, os maiores jogadores continuam se posicionando em movimentação de alta. Para você conseguir long,
Ou seja, apostar na alta nos contratos de opções, você precisa comprar uma call. Já se você quiser vender, você acaba utilizando uma put. No caso, as puts estão cada vez mais reduzidas e a quantidade de call está cada vez mais aumentando. Só que depois que o preço do Nasdaq, por exemplo, alcançar o topo histórico mais uma vez, tem um detalhe que me preocupa. Isso acontece no mercado cripto, no mercado tradicional, em todos os mercados é exatamente a mesma coisa. Quando a gente para olhar os números, quem estava apostado no dólar conseguiu ganhar dinheiro. Quem estava no mercado cripto ganhou dinheiro também. Quem estava no mercado tradicional também acabou ganhando dinheiro, e nas commodities também na maior parte, a não ser quem acabou comprando petróleo. Porém, qual que é a lição de moral que nós temos aqui? Quando o mercado todo sobe, a gente sabe que a maior parte das pessoas estão lucrando. Quando eu paro para ver o sentimento de mercado e quando eu paro para ver como é que os grandes jogadores estão se posicionando, basicamente todo mundo está apostando para a mesma direção. O que quer dizer é que quando nós só temos vencedores, isso daqui é algo que me preocupa, porque os smart money não gostam quando só tem vencedores. A gente necessita de perdedores também, que eles vão ser a liquidez para ter mais gás para que o mercado continue a sua movimentação. No caso, depois que chegar a sua movimentação de ATH, podemos sim ter uma nova surpresa. E detalhe, não é porque o mercado está interpretando muito bem essas movimentações que na sexta-feira é garantida 100% que vai ter acabado a guerra. Além disso, o barril do petróleo, chamado Brent, já está em 78,64 dólares. Isso daqui é uma vitória muito boa, porque desse jeito vai ser muito mais fácil para que todas as nações do mundo consigam ter menos pressão inflacionária. Se o Estreito de Hormuz realmente reabrir até sexta-feira completamente, para que ele consiga retomar o seu fluxo natural igual aos níveis que estava antes da guerra, a gente teria que esperar no mínimo mês de setembro e possivelmente mês de outubro, isso se tudo der certo e a gente não tiver nenhuma surpresinha. Então a lição que nós temos aqui é que demora para que a gente consiga recuperar o comércio internacional do jeito que estava antes, ou seja, essa pressão inflacionária, mesmo que acabe agora, ainda vamos ter muitos resquícios na parte da inflação. E um ponto que chamou muito minha atenção aqui em questão de price action é que se os market makers já tinham uma noção que a movimentação seria para baixo, por que não tivemos uma captura de liquidez antes dessa movimentação para depois os preços despencarem? Quando eu vejo esse tipo de padrão e nós temos uma queda sem uma captura de liquidez, isso me deixa com a pulga atrás da orelha para saber se realmente até sexta-feira a guerra vai ter acabado ou não. E além dessa reunião na sexta-feira, como eu mencionei na análise de ontem para vocês, teremos amanhã o FOMC em menos de 24 horas, onde eu estarei aqui no YouTube fazendo uma tradução simultânea para todos vocês. Teremos o primeiro discurso do Kevin Walsh, vamos ver se teremos alguma novidade ou não, porém quando eu paro para ver a última reunião do ano de 2026, 0% do mercado acredita que teremos um corte na taxa de juros. Então o que Kevin Walsh vai trazer como informação pode mudar completamente a dinâmica do mercado. Ele vai falar se a perspectiva dele está positiva, negativa, se ele pretende cortar os juros ou não. A gente vai descobrir tudo isso amanhã. Então não perca a live que eu estarei fazendo. Analisando com vocês agora aqui a movimentação que nós tivemos nos ETFs do Bitcoin Spot. Nas últimas semanas só tivemos um dia positivo comprador e isso foi o suficiente para começar a empurrar os preços do Bitcoin para cima. Porém, ontem nós já tivemos mais uma vez um dia vendedor. Ou seja, quando eu paro para ver a movimentação aqui no Bitcoin em um curto tempo gráfico, porque ontem eu mostrei para vocês em um tempo gráfico médio, hoje eu vou me concentrar no curto. A parte de desequilíbrio que nós temos aqui, que está em aberto, está aqui nessa posição. Permanecemos com todo esse ponto de liquidez que está em aberto e não veio ser capturado. É improvável o preço do Bitcoin não chegar nessa região. Quando eu paro para olhar a movimentação que nós tivemos nos últimos dias, necessita-se de muito volume para conseguir forçar uma pressão compradora. Então eu ficaria muito surpreso se depois de todo esse volume que fosse utilizado, não conseguíssemos alcançar o ponto de FVG. O preço está conseguindo se manter em uma bela tendência de alta, mostrando uma força compradora muito mais forte do que vendedora, fazendo topos e fundos ascendentes. Só que detalhe, quando estamos fazendo essas movimentações de alta, logo depois temos a captura de liquidez vindo fechar o ponto de FVG. Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, fechou todos esses pontos aqui também. Então agora o que é que ficou em aberto?
ficou exatamente essa zona aqui. Daqui até aqui. O ponto de suporte é $64.100, o ponto de resistência é $64.900. Em um curto período de tempo faria sentido para que o preço do Bitcoin fosse revisitar essa região. Dessa maneira, ele conseguiria ter fôlego necessário para prosseguir para sua tendência de alta para vir capturar esse ponto de FVG para depois os preços reverterem. Então, quando eu vejo esse padrão que nós temos a formação de um order block que me mostra que foi o institucional que formou essa movimentação de alta, com o primeiro topo, segundo topo mais baixo do que o primeiro, captura de liquidez, isso daqui vai facilitar demais para que a gente veja os preços subindo. E é por isso que é interessante nessa altura do campeonato ou até nessa região estar posicionado em uma posição de long com o stop logo abaixo dessa estrutura. Isso daqui é o jeito que eu estarei operando essa movimentação, além do long que eu já tenho em aberto, que eu já realizei metade do meu lucro e eu tô deixando a posição rodar com os stop loss abaixo dessa estrutura também. E para concluir essa análise de hoje, voltando agora para um tempo gráfico diário, perceba que na análise macro estamos em uma pequena retração para os preços voltarem a cair. Porém, quando diminui o tempo gráfico, eu consigo aproveitar essas pequenas movimentações de day trade para conseguir ganhar dinheiro enquanto os preços estão subindo ou enquanto os preços estão caindo. E isso é algo crucial a se fazer, porque depois que a gente tem uma movimentação como essa, a maior probabilidade permanece sendo de termos uma lateralização que poderia durar um certo tempo. Principalmente quando eu sei que nessa região nós temos um ponto de lateralização muito forte do passado. Isso daqui também aumenta a probabilidade de estarmos mais uma vez posicionados em uma lateralização, e é por isso que a gente tem que aproveitar essas oportunidades para ganhar dinheiro enquanto o mercado não decide de verdade se vai continuar subindo ou se vai continuar caindo. Então, para você que gostou dessa análise, já deixa o seu like, e para você que não quer perder as próximas análises, já bote para me seguir também. E a gente se vê na live de amanhã, onde eu estarei fazendo a tradução simultânea.